Jorge Jesus daria certo na seleção brasileira? Sormani disse que Jorge Jesus, por exemplo, poderia cair como uma luva na seleção brasileira, e nós vamos analisar aqui ele debatendo com Milton Neves referente à possibilidade do novo técnico da seleção brasileira ser estrangeiro. Então eu gostaria que você deixasse o seu like aí no vídeo. Seu like é muito importante, pois apoia o nosso trabalho. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações para você receber todos os vídeos do nosso canal aí no seu celular, no seu computador. E antes do vídeo, quero apresentar para você uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra utilizando o celular, uma conexão com a internet. Clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa grande novidade e você aproveitar esse momento agora de final de ano, podendo fazer uma renda extra de R$3.000 a R$5.000 utilizando apenas o celular e conexão com a internet. Clica lá, não é golpe, não é fraude, aproveita essa oportunidade enquanto ela estiver no ar, tá certo, nação? Então vamos pro vídeo de hoje, créditos, vou deixar o canal Terceiro Tempo Band, link na descrição do vídeo. Milton Neves e Sormani debatendo Jorge Jesus na seleção, Abel Ferreira, Guardiola, quem será o novo técnico da seleção brasileira? Sozinhos. E perdiam a bola com facilidade. Ele é definido num detalhe. A Copa do Mundo, esse detalhe não pode acontecer. Aconteceu e a gente foi eliminado. Nas redes sociais, a dor foi estampada. Neymar escreveu, abre aspas, estou destruído psicologicamente. Essa com certeza foi a derrota que mais me doeu, que me fez ficar paralisado durante 10 minutos e logo após caí no choro sem parar. Vai doer por muito tempo, infelizmente. Fecha aspas. Vinícius Júnior também usou as redes sociais. O atacante do Real Madrid contou que chorou no vestiário, sozinho, no avião e ao chegar em casa. E chorarei sempre que me vier à cabeça o quão perto estávamos. Richarlison recebeu o carinho de torcedores ainda no Catar. Agora é chorar agora, mas a gente vai voltar mais forte. No desembarque no Rio de Janeiro, Everton Ribeiro falou. Muito recente, né? Todo mundo frustrado, triste. A gente não esperava, estava muito confiante de chegar na final, de ser campeão. Essa será mais uma triste história do nosso futebol que será lembrada e contada por muitos anos. Teremos heróis e vilões, mas um novo caminho precisa ser percorrido. E ele começa com a definição de um novo treinador. O nome deve ser anunciado no início do próximo ano e vai ser uma escolha pessoal do presidente da CBF. Edinaldo Rodrigues já deixou claro que não vai abrir mão de ser o responsável pela definição do novo comandante. Existe a real possibilidade dele ser estrangeiro. Abel Ferreira, Jorge Jesus, José Mourinho, Sampaoli são nomes que circulam. Brasileiros também estão na disputa. Gringos ou locais, essa será uma decisão que vai gerar polêmica. Eu acho que no Brasil nós também temos treinadores, né, que são capacitados para isso, né? E aí, o que você prefere? Você viu o jogo? Todo mundo viu o jogo. Os extremos brasileiros, na nossa época era ponta, agora virou extremos, né? Pra mim é ponta. É ponta. Os nossos dois pontas, quando eles pegavam na bola, a marcação dobrava ou triplicava. Não tinha um lateral para dar apoio, para partir. Porque, primeiro, Danilo, lado esquerdo, não é um lateral que apoia. Os laterais todos improvisados. Sim, o Militão não é lateral, ele é zagueiro, ele é back. Então os caras ficavam sozinhos. E perdiam a bola com facilidade. Você entendeu? Toma um gol, eu concordo com o Fernandinho. Faltou também a atitude dos jogadores em campo. Tem um vídeo aí do Neymar falando com os caras. Gente, faltam 5 minutos. O que vocês estão fazendo no ataque? Não tem necessidade nenhuma de vocês irem... Tem um vídeo aí, vocês viram? Isso aí foi a hora que tomou o gol. Já tinha tomado o gol. Foi a hora que tomou o gol. Depois do gol, né? Isso foi depois do gol? Depois do gol. Então, reclamando, eu acho que faltou atitude dos jogadores. Agora, o técnico não é especialista em defesa? Como é que você toma um gol de contra-ataque ganhando o jogo? A menos de 5 minutos do final? O Carilli que era bom de retranca. Então, quer dizer, que nem a Marília estava falando aqui, negócio de liderança na hora de cobrar a pena. Os caras saem do banco para fazer a penalidade com a ordem determinada. E não é um jogador lá no meio de campo, no calor das cobranças, que vai chegar e falar assim, gente, se a gente perder essa penalidade tá fora, tem que ser um cara do banco. Tem que ser um cara do banco.
Sei se é o Tafarel, se é o Mateus, se é o Kleber ou se é o Tite. Alguém do banco tinha que gritar, escuta, se perder agora, acabou. Alguém, os jogadores não têm condição de fazer isso, porra. Eles estão lá no meio do fogo. Atribuir isso aos jogadores, pra mim, isso é um grande equívoco. Um grande equívoco. Um grande equívoco. Esse é o velho Sormani. Não, ô meu Milton, não é possível. Começar com o Rodrigo. E se não for o Rodrigo que escolheu? O Vini Júnior não tinha que ter saído também. Foi a comissão técnica que escolheu isso. Um jogador que não participou do ciclo de eliminatórias da Copa do Mundo. Como é que ele vai bater o primeiro pênalti? O que você falou? Posso falar o que você falou aqui antes de começar o programa? Ele não tem pelo onde? Como é que vai começar a bater um pênalti um moleque desse? Não tem o quê? Pelo, ele não tem pelo naquele lugar ainda. Como é que um moleque desse vai bater um pênalti, porra? Ele é bom jogador. Claro que ele é bom jogador. Mas peraí, ele entrou numa gelada ou numa fogueira? Lógico, quem determinou isso foi o treinador. Isso foi o Tite que determinou isso. Vai começar com o Rodrigo. Aí vem o papo. Papo não, né? A informação do Fernandinho. Os jogadores tiveram. Esses que bateram tiveram um ótimo aproveitamento. Mas só faltava ele colocar pra bater quem não teve bom aproveitamento. É óbvio que eles tiveram bom aproveitamento. Óbvio, isso é óbvio. Mas é o seguinte, na hora que você vai colocar pra bater, não, o Rodrigo não pode bater, gente. É uma Copa do Mundo. Ô, Sormani, o nosso Fernandes, minha família é Fernandes também, viu? Minha mãe, Carmen Fernandes Neves, está no céu. E eu queria que você ficou meneando a cabeça negativamente aí, você não está concordando com o Fábio Sormani? Vai, réplica para você aí. Com todo o respeito ao Sormani, carinho, respeito profissional que eu tenho pelo Sormani, o Rodrigo joga Champions, bate pênalti em Champions, foi decisivo numa final de Champions. Uma coisa, Fernando, Copa do Mundo mesmo estando um ano... Concordo, mas ele não é um garoto inexperiente. Ele é um ano e meio na seleção. Peraí, o mundo não está olhando. Não está olhando. A Europa olha. Tava olhando sim. O mundo olha. A dimensão de uma Copa do Mundo não se compara com a Champions League, de seleção brasileira. Um ano e meio de seleção brasileira é suficiente para qualquer jogador com gabarito e experiência. Qual que muda? O que muda, o Rodrigo fez com a seleção brasileira? Uns 4 ou 5. Eu preciso pesquisar, eu não tenho cabeça. O Vinícius, mas qual que é o problema? O Vinícius Júnior é a mesma coisa, então não teria condição de o Vinícius Júnior estar jogando? O erro foi, o Rafinha não foi bem nos jogos que o Brasil disputou. Teve um meio pênalti. Não, mas o jogador, o técnico não escolhe sozinho, o jogador conversa, Sormani. Você acha que isso não é conversa? Você sabe que é conversado, você sabe que isso é discutido. Ô, Fernando, não é aleatório, não é uma bater, ordem, professor, eu não vou bater, eu não quero bater. Tem gente que fala Fernando, que não. Vamos ouvir a opinião de um Tem aí um jogador, o Marcos Assunção, bato, pode falar isso pra gente. O Marcos Assunção fala, Marcos Assunção, quantas vezes você não viu o cara falar, eu não tô legal pra bater? Quando o Rodrigo fala isso, é outra coisa completamente diferente. Tem gente que na hora que o treinador pergunta, o jogador fala, não tô bem pra bater, não quero bater. Então, certeza que ele foi perguntado e o jogador falou que estava bem. O cara foi sincero, não pode criticar. Né, ô Silson? Exatamente. Bom, o cara tá lá, jogou, terminou jogando. Tite perguntou pra ele, está bem pra bater o pênalti? Tô bem pra bater o pênalti. As informações que o Fernandinho tá trazendo é que nos treinamentos ele treinava e treinava bem os pênaltis. Então não tem por que ele chegar a falar para mim, pro treinador, eu tô bem para bater, e o treinador falou, não, você não vai bater. Eu repito o seguinte, se o Rodrigo tem maturidade suficiente, futebol para jogar uma Copa do Mundo, tem personalidade para isso, ele joga no Real Madrid, ele tem que ter personalidade para cobrar o pênalti como teve. Sim. Eu acho que o único erro é ele ser o primeiro. E o goleiro dos caras é bom. Ele ser o primeiro é o único erro. Ele perder faz parte do jogo. Ele poderia ter sido o terceiro. E se ele perdesse, tudo bem, porque só perde quem vai com a bola na marca da calça. Ele não poderia ser o primeiro, é só isso. Mas a gente viu muitas vezes os melhores batedores de pênalti de times, os melhores batedores de times. Olha o Rodrigo lá, olha o Rodrigo lá, olha o Rodrigo lá. 17 convocações, 11 jogos. 11 jogos. Gosto muito do Rodrigo. As eliminatórias tem 19 jogos, mais os amistosos. E ele não foi, isso significa o quê num ciclo de seleção brasileira? Não dá 10%. Então não tinha que chamar ele pra Copa. Se ele só jogou um ano e meio, não traz ele pra cá. Não é isso, Fernando. Não é isso que eu tô dizendo. Ou traz gente que é muito velho, ou traz gente que é muito nova. A gente precisa escolher. Por que não? É isso que ele quis bater, ele tinha bom aproveitamento no treino. Mas faltava ele colocar o cara que tem mau aproveitamento pra bater, né? Só isso que faltava, né?
Só isso que tá faltando. Então o que a gente deseja? O que a gente deseja? Que o cara bata o pênalti ou não bata o pênalti? Se o que diz que escala um jogador é o treino. Em algumas circunstâncias, a teimosia do treinador, como foi do Rafinha. Mas no jogo contra Camarões, o Antony foi mal. Aí fica naquela situação, o Martinelli jogou bem. Mas o erro talvez tenha sido não ter colocado o Martinelli no lugar do Vinícius Júnior para não perder a força ofensiva. E a gente sempre reclamou que no futebol brasileiro inventaram demais, que o lateral tinha que atacar e o ponta voltar para marcar. Agora que nós tivemos lateral marcando, e o Militão jogou de lateral, começou assim, foi pro Porto assim, e no Real Madrid ele virou zagueiro. E o Danilo jogou 40% dos jogos dele na temporada na Juventus do lado esquerdo. Então não tô defendendo, eu tô dando dados pra gente argumentar. Você tá atacando. Não tô defendendo ninguém. Agora você tá defendendo. O Militão sempre foi bem. O Fernandinho só tem uma questão aí. Ele começou como zagueiro, meu Deus. O Militão fez uma boa Copa, só que ele fez uma Copa como zagueiro. Porque em diversos momentos nós precisamos desse lateral que sobe para apoiar e a gente não teve. Porque ele não o Tite improvisou. Ele não é lateral, ele nunca foi lateral. Mas ele mudou o esquema, ele botou 3 atacantes. Fernandinho, assim como hoje o futebol exige que o goleiro saiba sair com os pés, hoje o futebol exige que o lateral também suba e apoie, tanto que a gente sentiu falta. Perfeito. Mas para você ter, Lívia, para você ter 3 atacantes, você precisa ter uma defesa consolidada e sólida. Paquetá não jogou bem contra a Croácia? Não jogou. O Tite demorou para tirar. Colocou o Fred errou. Então, mas essa é a questão. A gente está analisando... Tinha cãibra. Fernandinho, a gente está analisando o erro no pênalti. O erro começou no primeiro tempo. A Croácia tirou a velocidade do Brasil, arrumou espaço e jogou como quis. O Brasil marcou com 2 quilômetros de distância. O erro foi então, no marcar o erro, o na verdade, não foi lá no pênalti, Marília. O erro começou no primeiro tempo. Se fala muito sempre o Pepe Guardiola. Sempre tem esse sonho com o Pepe. Já tivemos informações sobre sondagens. O valor é algo astronômico, quase impossível, de ter Pepe Guardiola por aqui. Mas já é uma mudança no pensamento da CBF, né? Pela primeira vez... É real a possibilidade de trazer um estrangeiro, Assunção? E aí eu te pergunto, você tem preferência um estrangeiro, um técnico brasileiro? É um sonho impossível, gente. Ele não vai sair da Inglaterra. Lívia, é assim, a gente vê aí muitos falarem Guardiola, Abel, Jorge Jesus, mas aí eu pergunto, para que tem curso na CBF, então, se a CBF não consegue capacitar bons treinadores com esses cursos? Então não serve esse treinamento na CBF. Bota o Abel Ferreira lá. Imagine os caras que fazem um curso na CBF de licença A, licença B, C, licença Pro. Para que serve isso então? Sim. Agora, o técnico da seleção brasileira, Fábio Rocco Sormani, não trabalha tanto, fica 4 anos coçando. Entendeu? Então o Abel Ferreira pode cuidar do Palmeiras e da seleção brasileira. Por que não? Antigamente era assim, lembra? Por que não? Você lembra o Cláudio Coutinho na Copa de 78? Ele era técnico do Flamengo. E era técnico da seleção brasileira. E não levou Carlos Alberto Torres. Exato. Tem várias questões aí, Milton. Primeiro, porque o técnico trabalha muito, sim. Segundo, porque eu já ouvi de fonte muito segura que o técnico Abel Ferreira para a seleção não vai. E acho que seria, por sinal, um baita trabalho para a CBF. Agora, se convidar, ele vai. Ele fica no Palmeiras e na seleção. Ele já falou que não vai, que vai cumprir o contrato dele, e eu acho que ele não aceitaria metade das coisas que acontecem. É jogo de cena. A CBF chamando, ele aceita, porque ele cuida do Palmeiras e cuida da seleção brasileira. O técnico da seleção fica 4 anos coçando. Eu gostaria. A personalidade do Abel é muito forte, é isso que a Lívia está falando. Eu não acho que ele iria com as coisas que acontecem. Quer apostar comigo? Essa ferramenta Bosch, quer apostar? Essa aqui eu já escondi pra você não levar embora. Você já quer ela de volta, ó, pra você ver como é que é. Sormani, pensando aqui no Brasil, no futebol brasileiro. Eu até fiz um comentário hoje no meu canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube. Qual é que é o teu endereço? @canal do Sormani. Sormani com 2 N's. Não, que 2 N's? Não confunde. Pô. Você não é sobrinho do Sormani, do Santos, está lá na Itália? @canal do Sormani. Olha lá, @canal do Sormani. Obrigado aí, Tiagão. Eu até fiz um comentário hoje sobre isso, né? Porque o Ronaldo Fenômeno deu uma declaração, e a declaração dele tem peso. Certo? Literalmente ele é pesado. Gente, ele é um fenômeno, tá? Sugerindo aí, dando a entender que o Fernando Diniz seria uma boa para a seleção brasileira, porque ele faz um futebol bonito, sabe? A Lívia fez um comentário aqui, antes de começar de voltar para esse bloco, que eu concordo com ela. Eu acho que isso é um desrespeito com os treinadores que estão aí.
já estão carregando pedra há muito tempo, pisando no barro há décadas. De repente aparece um técnico e não ganhou nada, em lugar nenhum, fez uma final na vida dele, que foi com o Audax contra o Santos no Campeonato Paulista de 2016 e perdeu. Mas foi bem lá. Foi bem, não, foi bem. Foi um grande trabalho dele. Mas que não consegue executar, terminar bons trabalhos. Esse trabalho dele do Fluminense, claro que é um trabalho super legal, óbvio, a gente tá vendo isso, encanta ver o Fluminense. Quem mais defende ele na seleção brasileira são os goleiros, os jogadores gostam dele, né, Assunção? De quem? Fernando Diniz. Ele teve problema com alguns jogadores, né? Isso que eu ia falar. Ué, mas tem 500 jogadores? Não, mas teve problema com alguns jogadores. Com qual? O Tietê, por exemplo. Devido ao seu temperamento. Não é fácil trabalhar com ele, não. Imagine você na seleção brasileira, você gritando, falando um monte de palavrão pros caras. Isso aí. Tem outra questão, Milton. Ele fez um trabalho legal, mas é o famoso, com todo respeito ao Fernando Diniz, que a gente escuta muito que a boleirada gosta, que ele coloca de fato um futebol bonito, mas não consegue concluir um ciclo com títulos. Como que você vai pensar numa seleção brasileira que tem 5 estrelas, a única que tem 5 estrelas, colocar um técnico que não consegue conquistar um título aqui no Brasil? Com todo respeito ao Fernando Diniz. Mas por que esse prêmio? Ele só teve um grande erro na carreira, chamou o Tietê de... Como é que é? Perninha. De perninha. Então, para com isso. O que eu quero dizer é o seguinte, o Fernando Diniz, o trabalho dele mesmo, legal, foi esse aí do Fluminense. No Santos foi um fiasco. No Vasco foi um fiasco. No São Paulo foi uma decepção. Na outra passagem dele no Fluminense foi boa também. Ele tem se dado bem no Fluminense. Sim. Não é que é o cara que tá fazendo um trabalho bom atrás de outro, atrás de outro, atrás de outro. Pô, chegou a hora dele. Não é a sequência que o Abel Ferreira tem no Palmeiras. Exatamente. Até porque o treinador tem que ganhar. Exato, não adianta jogar bonito. Não adianta jogar bonito. Perfeito. É uma competição, não é uma exibição. Sim. Hoje é um campeonato de exibição e no final a plateia vai decidir quem se exibiu melhor, não é assim? Mas aí a gente volta a falar, né? O que adianta você jogar bem, bonito e perder o jogo? Exato. Não adianta. Eu prefiro jogar feio. Segundo consta, você tendo um gol a mais do adversário, você ganha todos os jogos. Isso é uma dedução de Cláudio Zaidan na Rádio Bandeirantes. Sabe quem mostrou pra gente que funciona assim, Milton? A Croácia. A Croácia mostrou que, assim, futebol ainda é bola na rede. Mas você tem que ter um comando, e o Diniz, eu acho que seria um prêmio que ele estaria furando fila. Sim, eu acho que tem outros técnicos à frente. O nome Dorival que foi falado Silvestre também que merece. foi o Dorival. Te agrada, Assunção? Me agrada. Me agrada por tudo que ele vem fazendo nos últimos... Desde aquela época do Santos. Eu gosto do Dorival. Você trabalhou com ele? Não trabalhei com ele, mas ele me queria. Ele já ligou pra mim, eu preciso trabalhar com você, como é que faz? Mas não consegui trabalhar com ele. Mas bom treinador, uma pessoa sensacional, pessoa da melhor qualidade. E no último trabalho no Flamengo a gente viu um belo trabalho. Foi sacaneado lá. Não, tava mal o Flamengo. Ele consertou o Flamengo. Então, ou seja, e foi sacaneado pela diretoria. Com essa maneira de contratar jogador, treinador do estrangeiro, cada um pior do que o outro lá no Flamengo. Mesmo. E o rapaz, o Dorival Silvestre Júnior, consertou o Flamengo. Milton, o Flamengo é mal agradecido. Para você trabalhar com tantos craques igual tem no Flamengo e todos os jogadores, você agradar todos, o cara tem que ser muito gente boa. O cara tem que ser muito profissional. E ainda ganhar. Além de agradar todos os jogadores e ainda ganhar o que ele ganhou. Não foi engolido pelo grupo, certo? Porque de repente você está ali, muitas estrelas. É normal que você não agrade aquelas estrelas. Né? Mas não. Os caras que jogavam titulares estavam com ele e os caras que estavam de fora também. É só pegar, tem uma questão, Sormani, que não pode desmerecer o trabalho do Dorival, que muita gente fala assim, mas ele pegou o Flamengo. O Renato Gaúcho também pegou o Flamengo. O Paulo Souza. O Paulo Souza pegou o Flamengo. Paulo Souza foi um fiasco. Não é videogame, o Paulo Souza perdeu o campeonato do Rio de Janeiro pro Fluminense. Ele pediu no Flamengo um telão, os português, e nunca ligaram o telão dele. Ô Milton, você pega, por exemplo, olha o que o Dorival fez com o Gabriel. Gabriel não queria sair do meio. Se não saísse do meio, o Pedro não ia entrar. Ele conseguiu poder do convencimento, foi ele que lançou o Gabriel no Santos, foi lá, conversou com o atleta, mostrou pra ele ali, talvez aquela pranchetinha, a importância dele como jogando numa outra função para que o Pedro pudesse entrar no time do Flamengo. Quer dizer, é o que o Assunção falou, eu concordo. Quer dizer, um cara desse, ele tem um grupo na mão. E os jogadores do Flamengo agora reclamaram. Falaram assim, mas de novo nós vamos começar um ciclo novo? A gente acabou de ganhar uma Libertadores e uma Copa do Brasil e o time passou a jogar bem de novo. Eu concordo com vocês, eu acho que dos técnicos brasileiros aí, pra mim, 2. O Cuca e o Dorival.
Olha, o Dorival Silvestre Júnior, ele tem o tio dele maravilhoso, o Dudu, né? Dudu e Ademir da Guia. Olegário Tolói de Oliveira. Olegário Tolói de Oliveira de Araraquara. Agora, é o seguinte, o Dorival é um técnico excelente, um tremendo bom caráter. Sim, o Flamengo fica pegando esses técnicos ruins aí do exterior, entendeu? O único que deu certo foi o Jesus. Mascarado, mala. Ele largou do Flamengo, quero ser campeão da Champions League pelo Benfica, enterrou o Benfica, tá lá na Turquia, entendeu? Não sei se ainda tá. Esse cara aí não aguento mais. O único Jesus que eu não gosto é esse aí. Ô Milton, o Jorge Jesus, ele deu certo nos primeiros 6 meses. Porque nos 6 meses depois que ele estava aqui no Brasil, ele foi embora em julho. Ele chegou em julho e foi embora em julho. Ficou um ano. Os primeiros 6 meses foram profícuos. Deu tudo certinho, tá? Depois, no ano seguinte, ou seja, no primeiro semestre de 2020, ele já não estava tão bem. O Odair Hellmann, técnico do seu time, do Santos, para com esse negócio de você torce pro Atlético. Para com esse negócio de você torce pro Atlético. Você não torce pro Atlético, eu te conheço há muito tempo. Você torce pro Santos. Não, a torcida do Atlético gosta de mim. Eu tudo gosto bem, mas não gosta. precisa dizer que você torce pro Atlético. Pronto. Desde o 6 de agosto de 51 que eu sou santista. Falei pro Clodoaldo hoje. O Odair Davanoa. Só uma pessoa gosta mais do Santos do que eu. Quem? Clodoaldo Tavares Santos. O famoso Corró. Te agrada a assunção Jorge Jesus? Não. Pra seleção brasileira? Sim. Não me agrada. Cruz credo. Não me agrada. O Otto Glória, Dorival. nosso Me que agrada o ensinou Dorival, Portugal e é o que ter temos. time e seleção. E é o que temos hoje em termos de treinador brasileiro. É o que está em primeiro da fila. Por tudo que conquistou, por todo o trabalho que vem fazendo nos últimos clubes onde vem treinando. Sabe? Então eu acho que esse é o primeiro nome. Você acha que, eu pergunto para vocês dois, que essa passagem do Renato Gaúcho no Flamengo, o fato dele não ter conquistado, não ter conseguido apresentar um bom trabalho, fez com que ele voltasse lá para o final da fila em relação à seleção brasileira, ele que já deixou claro que é uma vontade que ele tem em comandar a seleção? Então, Lívia, eu queria dizer o seguinte, se for para escolher técnico brasileiro, Dorival e o Cuca, eu não escolheria, eu chamaria um cara de fora, entendeu? Mas vamos optar por técnicos brasileiros? Não é o Fernando Diniz. Ou é o Dorival, ou é o Cuca. Eu não chamaria. Eu acho que a seleção da Inglaterra padece do mesmo mal da seleção brasileira. Eles ficam levando técnico inglês, e os técnicos ingleses são fraquíssimos. São 8 técnicos na Champions League, na Premier League. Só um, Brendan Rodgers, tem título. Os demais não tem nenhum. O técnico inglês é fraco. Passou lá o Capello, o Eriksson também passou lá, não ganharam, mas fizeram alguma coisa melhor. Mas eu acho que o problema da Inglaterra é o problema nosso. Eu chamaria um técnico de fora. Adoraria ver o Guardiola com o técnico da seleção brasileira. Adoraria. Veja só, o Abel Ferreira, que é um técnico de mediano para baixo na Europa. Nunca dirigiu um time de primeira linha. Sim. Ele vem aqui no Brasil, deita e rola. Por quê? Porque os nossos técnicos são fracos. O cara ganha 2 Libertadores, ganha Brasileiro, ganha Copa do Brasil, ganha Campeonato Paulista, está em evidência há 2 anos. Por quê? Como é que um cara desse ganha? Eu acho que a questão com o Abel tem outras coisas que a gente precisa ponderar. Fora o trabalho dele muito bom, o Palmeiras bancou o trabalho dele. Sim. Ele tem um respaldo que aqui no Brasil os técnicos brasileiros não costumam ter. A mesma coisa. Ele não entrou em nenhum momento na fritadeira. Ele pegou o trabalho do Lucha, o do Cebola, quando ele começou a colocar o dele, deu uma rateada o Palmeiras, mas ele o tempo inteiro tendo o apoio do Palmeiras, e os técnicos aqui no Brasil não têm esse apoio. O futebol brasileiro frita os técnicos. Não tem esse costume, né? Não Exatamente. tem essa tradição. Ele teve todo o apoio do Palmeiras. Muda muita coisa. Ele teve tempo e suporte para trabalhar. E o Luxemburgo não tem bala para voltar a ser técnico? Infelizmente técnico quando fica velho só com 82 anos. Não, o problema não é a idade, o problema é as distrações na vida do Vanderlei, né? Porque conhecer de futebol ele conhece, gente, pelo amor de Deus. Melhor treinador que eu trabalhei. Aí, tá vendo? Todo mundo fala isso. Luxemburgo. Todo mundo que trabalhou com ele fala isso. Então agora, Sormani, eu vou fazer um merchan. Eu vou deixar com vocês aí nos comentários, nação. Quem deve ser o novo técnico da seleção brasileira? Escreve com força aí sua opinião nos comentários. Deixa o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.